Paulo estava citando em Atos 13:47, o seu ministério, não era o ministério de Pedro, o ministério de Jesus, o ministério de Timóteo, estava citando o seu ministério, que estava contido em Isaías 49, versículo 6. E Paulo diz: assim o Senhor o diz, eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. Abra sua Bíblia aí. E o senhor leia Atos 13:47. Quero fazer outra pergunta. O senhor está de acordo que existe profetas maiores e profetas menores? O senhor está de acordo, sim ou não? Se eu estou de acordo, sim. Sim, está de acordo. Então, o senhor está de acordo, ou melhor, de acordo Efésios 4:11, e o Senhor mesmo colocou uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas e doutores. Esses profetas de Efésios 4:11 eram profetas maiores ou profetas menores? Bom, está se referindo de profetas. E Sim, tanto sim. E a pergunta, estava se referindo de profetas em geral. Em geral. Não. A minha pergunta é direta. Em geral. Senhor geral. Kleber, a minha pergunta, Efésios capítulo 4, versículo 11, dado que tem dois tipos de profetas, são profetas maiores ou são profetas menores? Os dois. Bem, está vendo o que a teologia faz? O profeta mensageiro lá é Paulo. É Paulo quem escreve Efésios 4:11. Os profetas de Efésios 4:11 são profetas menores. Agora, os profetas de 1 Coríntios 12:28 são dons de profecia, que até as mulheres poderiam ter. Senhor Cléber, o senhor está diante dos discípulos de Cacô Filipe. Ok. Senhor Kleber, agora você está com a palavra, você tem 7 minutos. A palavra e o tempo já está com você. Beleza. Bom, o apóstolo Deutama Costa disse que no tempo de Jesus só ele era a luz do mundo. Você confirma? Sim ou não? No sentido maior, Jesus sozinho era a luz do mundo. Olha aí, você confirma que Jesus, no seu tempo, ele era a luz do mundo. Mas em Mateus 5, versículo 14, Cristo disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Olha aí, Jesus era a luz do mundo e seus discípulos também eram a luz do mundo. Aí você me pergunta lá, no tempo de Noé, só era Noé que era a salvação, que era o representante de Deus na terra? Não era o principal. Quando eu disse que sim, eu quis dizer que não era o principal. A sua família também era representante de Deus. Porque se não fosse, não seria salvo junto com Noé. A família de Noé também era um representante de Deus. Entendeu? Eles não cederam à incredulidade do povo. Eles não compartilharam com a incredulidade do povo. Então, não era só Noé que tinha como representante de Deus. Noé era aquele que tocava a trombeta, anunciava o juízo vindouro. No entanto, tinha Noé e tinha mais 7 pessoas que compunham a sua família, que eram representantes de Deus. Quando eu digo que no tempo de Moisés, ele era o representante de Deus, ele era o principal. Porque tinha Moisés, tinha Arão, tinha Miriam, que era profetisa. Miriam, irmã de Moisés, também exercia o ministério profético, entendeu? Então, Moisés é o que ganha mais destaque, mas tinha mais representantes, bem como no tempo de Jesus, você costuma falar, não era só Jesus que era o representante de Deus, ele próprio disse em Lucas 10:16, que os discípulos também eram representantes de Deus e representante dele, entendeu? Não só tinha Jesus como representante. No tempo de Paulo, no tempo do apóstolo Paulo, tinha vários profetas, em Antioquia, em todo canto tinha profeta de Deus. Não era Paulo sozinho que era representante de Deus. Tinha vários representantes de Deus. Paulo era contemporâneo dos apóstolos, dos discípulos. Como é que Paulo sozinho era representante de Deus, sendo que ele era contemporâneo dos discípulos? Não existe essa ideia na Bíblia de uma pessoa só ser representante, nem no tempo de Noé, nem num caso isolado no tempo de Noé. Noé era representante sozinho ali de Deus. A família de Noé também era representante de Deus, porque estava ao lado de Noé. Estava abraçando a mensagem de Noé. Então, se eles estavam abraçando a mensagem que Noé pregava, eles também eram representantes de Deus.
como Arão, Miriam e todos aqueles que abraçavam a mensagem de Moisés como libertador, também eram representantes de Deus, entendeu? Então, não existe essa ideia de uma pessoa só ser representante de Deus na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Não existe. Não existe. E quando você pega e cita Atos, capítulo 3, versículo 47, é isso? Atos 13, 47, é? Sim, Atos 13, 47. Leia aí. Atos 13, 47. Eu vou pegar aqui uma tradução melhor aqui, que essa letra é pequenininha. Peraí, rapidinho, 5 segundos. Volto já. Pronto, tá aqui. Essa letra é maior. Cheguei. Atos 13, versículo 47. O que é que diz o texto? Essa linguagem é boa porque ela é na linguagem de hoje. Atos 13, 47. Pois esta é a ordem de que o Senhor Deus deu a nós, no plural. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós. A nós quem? Primeiro aqui vamos entender o contexto. Paulo estava na sinagoga pregando, numa sinagoga de judeus, tinha gentios, e Paulo diz, Jesus veio para vocês receberam a mensagem da salvação e vocês rejeitaram, agora nós estamos pregando para os gentios, e aí Paulo diz, nesse contexto, Paulo diz, versículo 47, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo, ou seja, Paulo está dizendo que a mensagem que Deus deu ao povo de Israel, eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo. Ou seja, Paulo está falando aqui de Israel, da nação de Israel, que era representante de Deus, que era a luz do mundo, entendeu? A salvação não era exclusiva para Israel, mas Israel era representante de Deus. Se você for lá em Isaías, o texto que você citou aí, 49, versículo 6, e pegar o contexto em que esse texto está inserido, está falando de Israel. Deus está tratando o povo de Israel como se fosse uma pessoa só. Israel, meu servo, a quem eu escolhi, a quem eu elegi. Quem era Israel ali, se não for o povo de Israel? Então, ali, esse texto aqui é um texto do Antigo Testamento que Paulo está citando, se tratando do povo de Israel, que eram representantes de Deus. No entanto, eles falharam nessa missão. Eles falharam nessa missão. Então, o que Paulo está dizendo, querendo dizer, é isso aqui. Não que ele, Paulo, sozinho era a luz. Não, claro que quando Cristo fala que seus discípulos é a luz do mundo e Paulo é um discípulo de Cristo, claro que, consequentemente, ele era a luz do mundo também. Mas o sentido primário aqui, que é a salvação, é no sentido de levar a salvação para outros povos. Eu vou ler de novo. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, no sentido de iluminar com a verdade, com o evangelho, a fim de que você leve a salvação para o mundo. Então, Paulo não era a salvação. Paulo, ele era o meio de levar a salvação. Ele tinha a mensagem de Jesus para levar o povo à salvação. A salvação, Paulo deixa claro em todos os textos que ele escreve, que continha, que era em Jesus Cristo. Hebreus 5:9, Jesus veio a ser a causa da eterna salvação. Quem escreveu Hebreus? Você concorda que é Paulo? Ok, muito obrigado. Vamos iniciar mais um bloco novamente. Penso que, conforme o tempo, pode ser o último, e depois nós vamos entrar para algumas perguntas. Como sempre, vamos iniciar com o senhor, apóstolo Eltamar, e o senhor tem 7 minutos e a palavra está com você. Sim, eu gostaria de perguntar ao senhor Kleber, que versão é essa aí que o senhor leu? Que versão é essa? Na linguagem de hoje. Não, a versão na linguagem de hoje. Quem traduziu ela? O senhor pode ler aí em Atos 13, 47, na sua outra versão que o senhor tem aí? Vou lhe dar um tempo para ler. Não, mas essa linguagem é melhor. Essa versão é melhor. Quero que o senhor leia a outra versão. Meu irmão, essa daqui dá-se a entender de uma forma melhor.
por que o senhor está com medo de ler a outra versão? É a sua Bíblia, não é a minha. O senhor vai ler a sua Bíblia. O senhor tem outra Bíblia aí. Mas o senhor pega... A minha não, que eu não escrevi nada. Senhor Kleber, eu estou no meu tempo. O senhor pode se recusar. Isso. O senhor leu aí uma versão, linguagem de hoje. Aí o senhor tem outra versão de Bíblia. Estou lhe dizendo. A Bíblia é sua, não é minha. O senhor vai ler a sua outra versão de Bíblia em Atos 13, 47. Nós vamos ouvir o que o senhor vai ler. Eu vou ler na mesma versão aqui. Por que não pode ser nessa? Não, o senhor vai ler na outra versão. O senhor já leu numa versão. O senhor vai ler na outra. O senhor tem duas Bíblias aí. O senhor pode se recusar a ler, não tem problema. Não, eu vou ler, eu vou pegar outra ali, peraí. Eu guardei. Cheguei! Sim, aí, mas essa linguagem aqui é melhor. Aí, senhor Kleber, essa versão aí que o senhor disse que tem a letra pequena? É. Certo, leia Atos 13, 47. Quantas versões de Bíblia o senhor tem aí? Eu tenho acho que umas 3. Tem poucas. Tem umas 3 versões, acho aí. Atos 13, 47. Diz assim, ó. Porque o Senhor assim nulo mandou. Ele não está dizendo o Senhor me mandou. Nulo mandou. Nulo quem? Eu tô lhe dando um tempo só ler. Beleza, vou ler. Desculpa, eu vou ler. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E agora, qual das duas versões o senhor tomará como sendo a verdade? As duas estão certas. As duas estão certas. As duas estão certas. Lá na outra o senhor leu. Assim, ele nos mandou, né? Nós, plural. Mas agora o senhor disse nulo. Nulo mandou para que seja de salvação. Nulo isso. Nulo, tá se referindo a ele só? Sim. Aí, senhor Kleber, aí a salvação é quem? Nessa versão que o senhor disse? É o povo de Israel. Não, lê aí de novo. O senhor acabou de ler. Olha aí, porque o Senhor assim nulo. Ele está dizendo me mandou, nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios. E aqui ele está tratando Israel como um servo lá de Isaías. Só lê o versículo. Eu te pus para a luz dos gentios. Seu Kleber, você só lê, não precisa explicar o versículo. Nós não queremos uma explicação, é para você ler o versículo. Isso não é uma pregação. Beleza. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Está vendo? Então, aí, na sua outra versão da Bíblia, que as duas são falsas, você pode tocar fogo nisso aí, essas versões de Bíblia, só tem duas versões de Bíblia que é diferente uma da outra. Aí, nessa mesma falsa versão, é a mesma coisa. Paulo foi estabelecido para ser de salvação até as extremidades da terra. Agora, lá atrás, o senhor estava dizendo sobre os discípulos de Jesus também ser a luz do mundo. Olha, os discípulos de Jesus é a condição da igreja, é a igreja. E Jesus Cristo, sendo a luz, reflete sobre a sua igreja a luz. Eles são luz no sentido menor. Assim como eles também são Cristo no sentido menor. O Cristo é Jesus, mas o Espírito que está em Jesus está sobre todos aqueles que acreditam nele. O Cristo de Deus na terra é um profeta, cristão. É aquele que segue Cristo, é aquele que segue o profeta. O Cristo não é só Jesus. Paulo foi o Cristo de Deus no seu tempo. Pedro foi o Cristo de Deus no seu tempo. Lutero e assim por diante. Hoje, o Cristo de Deus é o profeta Cacó Filipe. Cristão é aquele que segue Cristo, ou seja, o ungido de Deus, ou um pequeno Cristo, aquele que tem sobre ele uma unção que está sobre o profeta. O senhor disse lá em Efésios 4:11, que é profeta no geral. Bem, eu não sei onde o senhor arrumou essa interpretação, porque Paulo, aquele que tem a mensagem de Deus para pregar no seu tempo, ele é o profeta maior. Quem é o profeta maior? Aquele que tem a revelação de Deus para pregar a sua geração. Os outros que têm dons de profecia, ou que têm um ministério de profeta, de Efésios 4:11,
são profetas menores, senhor Cléber. O senhor não quis dizer, mas os profetas de Efésios 4:11 são ministérios de profeta. São ministérios de profeta, assim como o apóstolo é um ministério, o profeta da igreja é um ministério, o evangelista é um ministério, doutor é um ministério, mas Paulo era o profeta mensageiro e foi Paulo quem escreveu Efésios 4:11. É o Senhor mesmo quem deu esses 4 ministérios, mas ele deu por meio do profeta. Sim, Levíticos 8, Levíticos 9 diz que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Foi Moisés quem estabeleceu Arão, depois os 5 filhos de Arão, depois os 70 anciões. Foi João Batista quem estabeleceu os seus ministros. Foi Jesus quem estabeleceu os seus 12, depois os seus 70. Assim como um presidente da República é quem estabelece os seus ministros. Ou o senhor vai estar em desacordo também? Não é o presidente da República quem estabelece os seus ministros? Ou é os ministros que estabelecem o presidente? Ou é os ministros que estabelecem uns aos outros? É o profeta mensageiro quem vai estabelecer os seus ministros no seu tempo. O senhor disse lá atrás também sobre Atos 4:12, lá diz, o único nome dado, não é a pessoa dada, não é o profeta dado, mas o único nome dado é Jesus Cristo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Mas logo depois de Jesus, o homem dado, a pessoa dada, o profeta dado foi Pedro. O anjo disse para Cornélio, manda chamar Pedro, mas o nome que salvava era Jesus. Depois manda chamar Paulo. O nome que salvava era Jesus, mas o enviado, o porta-voz de Deus era Paulo. Agora, senhor Cléber, para alguém ser porta-voz de Deus, Deus precisa falar com ele, não é? Não é isso? Ou não? Se Deus precisa falar com ele para ser porta-voz dele? Para alguém ser porta-voz de Deus, Deus precisa falar com essa pessoa, não é? Verdade. E Deus falou também com a família de Noé? Deus falou. Deus falou com Noé e sua família. Deus falou com Noé. O senhor não pode dizer mentiras aqui. Deus não falou com a família de Noé. Deus ele mesmo. Mas Deus falou com Noé. Além de Moisés, Deus falou com quem mais para levar uma mensagem ao mundo inteiro? Além de Moisés, quem recebeu uma chamada de Deus, uma comissão de Deus e uma mensagem, senhor Kleber? Além de Moisés. O Arão recebeu? A Miriam Moisés recebeu a mensagem para pregar para o mundo inteiro. No tempo Moisés de Moisés não recebeu a mensagem para pregar para o mundo inteiro. No tempo de Moisés, senhor Kleber, por favor, no tempo de Moisés, quem era o outro profeta de Deus que tinha uma mensagem de Deus para toda a terra? A mensagem de Moisés não era para toda a terra, irmão. Quem era, então, a mensagem de toda a terra no tempo de Moisés? Quem era o outro profeta junto com Moisés? A mensagem de Moisés, no seu período, era para Israel, unicamente. O Egito estava em Israel, o Egito? O Egito não estava, mas o povo de Israel estava lá. E a mensagem de Moisés também não era para todos os egípcios? Não foi a mensagem de Moisés que destruiu o Egito? A mensagem de Moisés era só para o israelita. Vamos lá, o senhor não quer responder as questões. Agora. Ok, muito obrigado. Vamos para mais finalizar essa rodada aqui. Seu Kleber, agora o tempo vai estar com você. E logo depois, vamos ver o tempo aqui. O tempo já está com você, seu Kleber. Você está com a palavra. Bom, em Atos capítulo 13, olha o que o texto bíblico diz. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha para cá. Não só tem um profeta. Será que aqui tem vários profetas? Aqui é mencionado em Atos capítulo 13, vários profetas. Será que os profetas aqui não anunciavam a mensagem de Deus? Sim ou não? Todos os profetas da Antioquia, eles anunciavam a revelação que Jesus Cristo deu a Paulo. Mas era profeta. Não me interessa qual mensagem eles anunciavam. Eram profetas e contemporâneos de Paulo. Por que só Cacô Filipe se denomina profeta e só tem ele de profeta? Sendo que Elias, no tempo de Elias, tinha vários profetas do Senhor. A Bíblia fala que
o profeta o Obadias, que era mordomo, né, do rei da época lá, de Acabe, ele escondeu diversos profetas ali nas cavernas. Escondeu, se eu não me engano, 100 profetas. Então não havia só Elias no tempo de Elias. Não havia só Paulo como profeta no tempo de Paulo. Havia mais profetas. Agora, Paulo foi chamado para uma obra específica. Ele foi escolhido por Deus para uma missão específica para o povo, para os gentios. Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Mas havia vários profetas ali, né, que profetizavam também dentro do arraial de Israel, mas não deixaram de ser apóstolos, profetas, melhor dizendo, de Deus. Eles eram profetas de Deus, eles profetizavam também, era porta-voz de Deus. Agora, nós vemos Paulo ganhando destaque porque ele tinha uma missão diferenciada dos outros profetas. Ele tinha uma missão para pregar para os gentios. É por isso que ele ganha o destaque. É por isso que ele ganha o destaque. Entendeu? Mas, como a gente percebe e vê nas Escrituras, a mensagem principal do apóstolo Paulo, eu vou ler aqui Hebreus 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Para você, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Foi Paulo. Olha aí. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Paulo disse, em seu tempo, que Cristo foi a causa da eterna salvação para todos os povos, não foi ele. Em que momento Paulo diz que ele é a salvação? Ele não diz. O que você me pega é um texto descontextualizado, Atos 13, versículo 47, que a gente compara com outras versões e pega o contexto de Isaías, está falando do povo de Israel como sendo servo de Deus, como sendo representante de Deus, porque o povo de Israel era representante de Deus, só que eles falharam nessa missão. Então é isso que Paulo está dizendo, e não que Paulo em si era a salvação da sua época, não. Paulo sempre deixou claro nas suas cartas que a salvação era o próprio Cristo. O irmão Deltamar, você consegue me mostrar um texto nas cartas de Paulo, que Paulo diz que ele é a salvação da sua época? Sim ou não? Atos 13, 47, diz que Paulo foi estabelecido... Atos não foi Paulo que escreveu, Deltamar. Até as extremidades da terra. Ô, Deltamar, eu estou falando nas cartas de Paulo. Nas suas cartas, que ele escreve para as igrejas gentílicas, para os gentios. Você me consegue provar um texto? Gálatas 1:8, também Paulo diz que fora de sua mensagem tudo era anátema, fora do que ele pregava. Gálatas 1:8, eu vou ler aqui. Eu vou ler do versículo 6. Maravilha-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha aí o centro aqui, Paulo deixando claro que é Cristo. Versículo de número 8, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, Paulo aqui não está dizendo que ele é a salvação, ô Deltamar. Ele está deixando claro que o evangelho aqui é de Cristo, e muitos querem transtornar esse evangelho de Cristo. Deltamar, a mensagem principal do apóstolo Paulo era Cristo ressuscitado. Sim ou não, Deltamar? Paulo pregou Cristo crucificado. E ressuscitado. Sim ou não? Sim ou não? Quando Paulo estava pregando sobre a terra... Não, Deltamar, eu estou perguntando, Deltamar, é minha vez, está no meu tempo. Eu já respondi. Eu estou te perguntando. Quando Paulo pregava sobre a terra, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Eu já respondi você. Qual é a mensagem principal do apóstolo Paulo? Não é Cristo ressuscitado? A mensagem principal de Paulo não era Cristo? Sim ou não? Jesus Cristo é Deus. Todo profeta enviado por Jesus Cristo. Eu estou te perguntando, meu nobre Deltamar. Nobre Deltamar.
Eu quero que você só me responda sim ou não. Sim ou não? No tempo de Paulo, a mensagem de Paulo, quem era o centro? Era Paulo ou era Cristo? Paulo foi enviado por Jesus Cristo e pregava a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. Olha, eu quero que você me responda. Era Paulo ou era Cristo? Na mensagem de Paulo, quem era o centro? Paulo ou Cristo? Eu não vou responder uma terceira vez, eu já respondi. Paulo foi enviado por Jesus Cristo respondeu. E ele pregava a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. Pronto, a mensagem principal de Paulo era Cristo, Deltamar, não era Paulo. Por que a mensagem principal, a mensagem de Cacô Felipe, tem como foco ele, como centro ele, e não Cristo? Porque ele é diferenciado de todos os profetas. O seu áudio, irmão Eli. Ok, muito obrigado, Bispo, muito obrigado. A todos que estão nos assistindo, finalizamos esse bloco, de acordo com o que o senhor Kleber esteve falando agora, chegou a minha vez de perguntar agora. As minhas perguntas, senhor Kleber, vou começar com você, de acordo com o que você falou aí, eu quero que você me responda, para mim, para as pessoas que estão lhe assistindo, Jesus, ele foi a luz do mundo ou ele era a luz do mundo? E quero que você mostre onde está escrito. Você tem 3 minutos para argumentar. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. A luz do mundo. Seu Kleber, deixa eu lhe perguntar. A minha pergunta é: Jesus era a luz do mundo ou ele é a luz do mundo? E que você me mostre onde está escrito que ele é a luz do mundo. Você falou eu sou. Sou é presente ou é futuro? Sou é presente. Sou é presente. Então, Jesus, homem, está aqui presente agora? O homem Jesus de Nazaré? Jesus está vivo. Ou você está lendo, Moisés também está vivo, Elias está vivo. Eu estou lhe perguntando, não. É hoje a luz do mundo? Está escrito na sua Bíblia há 2000 anos atrás, ou Jesus está falando agora que ele é a luz do mundo? Ele disse que é a luz do mundo. Ele disse que é a luz do mundo. Ele disse quando? Agora ou no passado? Ele disse no passado, mas preste atenção. Vamos deixar ele disse no passado, agora eu vou responder. Molê. Oi. Deixa ele responder, dá um tempo para ele responder. Eu posso responder? Tá. Calma aí, seu Cleber. O irmão Eli vai formular. Você não está deixando responder, irmão. Seu Cleber, só um minuto. O irmão Eli vai formular a pergunta, bem clara para você entender, e ele vai lhe dar um tempo para responder. Ok, isso, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer a pergunta.